Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é sobre o gerúndio versus gerundismo. Antes de começar o vídeo, dê um like e inscreva-se no nosso canal. O gerúndio faz parte da língua portuguesa e é um tempo gramatical corretíssimo. E você deve usar sempre que você usar, mas usar correto. Então, usar o gerúndio é aquelas coisas que estão acontecendo nesse momento, que é uma ação em andamento. E isso nós damos o nome de gerúndio. Então, vamos lá. Então, o gerúndio você sabe usar quando eu falo ar, ando. Exemplo do verbo falar é falando. O terminado em er é endo. O exemplo do verbo beber é bebendo. Terminado em ir é indo. Exemplo do verbo partir é partindo. E terminado em or é ondo. Exemplo do verbo pôr é pondo. Então, para formar o gerúndio, uso o radical do verbo mais o NDO. E também vem sempre acompanhada com o verbo estar conjugado no presente do indicativo. Então, começamos. Eu vou falar 2 vezes e vou repetir e dar tradução em espanhol, a segunda mais lentamente. O verbo falar, eu tiro o R e acrescento o NDO. Exemplo, fica falar, falando. O exemplo, como eu falei antes, com o verbo estar conjugado, eu estou falando. Em espanhol ficaria hablar. Yo estoy hablando. Então, repetindo, o verbo falar fica eu estou falando. Já terminado, o segundo exemplo é o verbo beber. Eu tiro o R final e acrescento novamente NDO e fica bebendo. Ela está bebendo. Conjugado o verbo estar. Ela está bebendo. Em espanhol seria o verbo beber também. Ella está bebendo. Aqui, bebendo. E repetindo o verbo beber, ela está bebendo. Ela está bebendo um copo de água agora, né? O verbo sair, novamente, uso o radical do verbo sair e tiro o R e acrescento NDO e fica saindo. O exemplo, nós estamos saindo. E em espanhol seria salir. Nosotros estamos salindo. Repetindo o verbo sair, nós estamos saindo. Agora o verbo pôr, novamente, eu tiro a R e acrescento NDO, fica pondo, né? Eles estão pondo, como eles estão pondo um casaco agora. Em espanhol seria o verbo poner, estes estão ponendo, a mesma coisa. O espanhol tem a que é ando e o er é endo, é mais sencillo. Em português, repetindo o verbo pôr, eles estão pondo. Agora eu vou explicar a diferença, o gerundismo. O gerundismo é um vício de linguagem, uma vez que seu uso é demasiadamente impreciso. Então, foi na época, né, quando vinham os manuais de inglês para o português, se traduzia ao pé da letra. Isso está errado, não se deve usar. O exemplo que eu dou aqui, eu vou estar encaminhando para um de nossos clientes, né? Eu vou estar, uso 3 verbos para falar. Em vez de dizer eu estou
estou lhe encaminhando para um dos nossos clientes. Aqui você usa o gerúndio. Eu estou, né, lhe encaminhando aqui, porque eu preciso do objeto indireto. Ou eu poderia usar o futuro do presente, né? Eu encaminharei para um dos nossos clientes. Outro exemplo, a Argentina vai estar passando por dificuldades nas áreas de educação e saúde. Em vez de dizer, a Argentina está passando por dificuldades nas áreas de educação e saúde. Então, usar novamente o gerúndio, ela está passando. Ou usar o futuro, a Argentina passará por dificuldade nas áreas de educação e saúde. E agora eu vou dar vários exemplos de gerúndio para ficar mais claro e fazer tradução em espanhol. Então, exemplo, o verbo acordar. Eu estou acordando muito cedo. Isso quer dizer que eu estou todos os dias acordando muito cedo. Em espanhol seria yo estoy despertando muy temprano. Repetindo em português, eu estou acordando muito cedo. O segundo exemplo é o verbo caminhar. Elas estão caminhando pela rua. Em espanhol, ellas estão caminhando por la calle. Repetindo, elas estão caminhando pela rua. Já o verbo assistir, o rapaz está assistindo ao filme. Ok, ao filme porque é uma palavra masculina e aqui a regência, né? Eu faço a contração ao filme. Se fosse a novela, aí seria com crase. Se você tiver dúvida das contrações, eu tenho um vídeo bem explicado as contrações. É só clicar aqui. Em espanhol, muchacho está mirando la película. Repetindo, o rapaz está assistindo ao filme. O próximo verbo é o verbo morar, né? Eles estão morando na França. Novamente, aqui a contração, país feminino, na França, não é em França como em espanhol. Em espanhol, né? Eles estão vivendo em França. Repetindo, eles estão morando na França. O próximo verbo é o verbo ler. Elas estão lendo um livro. Estou dizendo que eu estou lendo nesse momento, né? Estou lendo. Exemplo em espanhol, elas estão legendo um livro. Então, repetindo o verbo ler. Elas estão lendo um livro. E o verbo ir. A moça está indo ao trabalho. Em espanhol, la chica está yendo al trabajo. Repetindo, a moça está indo ao trabalho. Muito obrigado pela aula de hoje e deixe seus comentários, tá? E dê um like se você gostou. Muito obrigada.